Irmãos, a igreja de Parelheiros, toda sexta-feira, fazia campanha no monte. Inclusive, eu queria até contar um testemunho. Então, irmãos, era muito poder de Deus lá no monte, muito poder de Deus. E saindo um pouco fora do tanque de bebê, só para os irmãos terem ideia do poder de Deus, quando a gente orava lá, irmãos, as madeirinhas lá no monte, os cravetos, acendia tudo. E tinha um irmão que estava fazendo campanha com a gente, não sei se os irmãos já presenciaram isso lá no monte. Ele aceitou Jesus primeiro que a esposa. A esposa estava meio rebelde. E ele estava fazendo a campanha com a gente. E ele chegava em casa e contava para a esposa, e ela não acreditava. Olha, ela foi o maior poder de Deus, Deus falou comigo, eu recebi tanta graça do Senhor, do Espírito Santo, a presença de Deus. Eu já ouvi isso aqui, é forte. Eu interrompo assim porque a gente já ouviu contar, e é forte isso aqui. Vamos lá. É que hoje eu estou meio rouco. E aí, irmãos, ela não acreditava. Ela ficava, acho que virou crente, ficou meio atrapalhada. Aí na outra sexta a gente fazia a campanha, ele falava das maravilhas do Senhor, os gravetos que acendiam lá no monte, e ela não acreditava. Ela falou assim: de tanto ele ficar falando, era uma campanha que a gente fazia. Aí ele falou assim: vamos fazer assim, se você trouxer um gravetinho aceso para mim, aí eu vou acreditar e vou para a igreja. Aí ele falou: aí agora, aí ficou meio que na dúvida. Aí ele perguntou para mim, no dia que a gente vier para o monte, na sexta-feira, na próxima. Falei: Manel, só, eu conto as maravilhas para minha esposa e ela não acredita, ela duvida. E ela falou que dessa vez, se eu levasse um gravetinho aceso, ela ia vir para a igreja. Eu gostaria tanto que a minha esposa viesse para a igreja. Eu falei: irmão, aí fica difícil, né, eu falar para você que Deus vai permitir que você pegue esse gravetinho aceso e leva até chegar na tua casa. Aí vai depender da sua fé e Deus, né, permitir. Eu não posso falar para você, olha que coisa forte, que você vai pegar esse gravetinho e vai chegar aceso na tua casa. Eu não posso lhe prometer isso aí. Agora vamos orar. Se Deus tem um plano com a sua esposa, Deus vai fazer a obra, né? Deus é poderoso. Aí, irmãos, tudo bem, fomos para o monte, começamos a orar. E ele já foi preparadinho, ele pegou esse saquinho branco de supermercado e levou. E aí começamos a orar, irmãos. A gente ia para lá depois do serviço, a gente orava, era até meia-noite, 1h da manhã. De repente os gravetinhos começou a acender, irmão. E o poder de Deus caiu e esse irmão ficou doido. Começou a pegar os gravetinhos e colocar no saquinho. Aí ele mostrou assim para a gente, o saquinho tudo verdinho. Aí falou: ó ministro, olha, eu chutei aqui, será que Deus vai permitir que eu chegue na minha casa? Ele falou: aí já é você e Deus, é a sua fé. Irmãos, todo o tempo que a gente veio no monte, no caminho, ele mostrava um saquinho aceso. Aceso. O irmão desceu lá do caminho dele, saiu correndo. Eu vou levar para minha esposa, chegar lá e vou acordar ela. Irmãos, ele chegou em casa, abriu rapidinho, acordou a esposa, falou: olha aqui, ó, você não acredita? Aí, mesmo assim, ela correu lá no quarto, acendeu a luz, para ver se era madeirinha mesmo. Era, dentro do saquinho estava cheio de gravetinho. Apagou a luz, tudo aceso. Aí ela queria mostrar para as crianças, mas quando foi mostrar já estava tudo apagado. Deus permitiu. Era só Deus, Graças a Deus, quando foi o próximo culto, a esposa dele lá se batizou e aceitou Jesus. Nessa mesma campanha que a gente estava fazendo, ela lá
porque naquele tempo o missionário também consagrou um monte que era dos mensageiros. Não sei se os irmãos aqui estão lembrados. E a gente entrava ali pelo caminho onde é hoje o tanque de Betesda. E nós subimos no monte, começamos a orar, estavam mais ou menos uns 10 irmãos. Começamos a orar. Isso é como surgiu o tanque de Betesda. Onde ele está contando, ainda não tinha, ele está contando aí. Não tinha o tanque de Betesda. Lá era só um poço d'água. E aí Deus, irmãos, começou a manifestar num seminarista. Era um rapazinho novo. Deus pegou a boca dele e ele começou a profetizar para um mensageiro, pedindo para o mensageiro colocar a vida em ordem. Que se ele não colocasse a vida em ordem, Deus ia pesar a mão nele. Que ele não podia ficar com essa vida errada sendo mensageiro. E Deus repreendeu duramente, todo mundo ficou espantado. Aí usou a boca do menino, falou assim: olha, e foi forte, para provar que sou eu que estou falando. O anjo do Senhor vai mexer com as águas. Lá no tanque, não era tanque de Betesda ainda, era um poço d'água. Falou: para provar que sou eu que estou falando com ele, o anjo do Senhor vai mexer com as águas. Vai mexer. Tipo assim, quando você pega a mão dentro de um balde d'água e roda assim, ó. E a água fica rodando. Aleluia! Quando vocês descerem do monte, vocês vão lá no tanque. Aí, acabamos a nossa oração. Graças a Deus, começamos a descer do monte, era mais ou menos umas 1h da manhã. Quando estou acabando de descer, a gente lembrou, falou: Deus não falou que o anjo ia mexer com as águas? Vamos lá no tanque. Irmãos, quando a gente chegou no tanque, os irmãos bateu o farolete assim, a água estava barrenta, virando assim. A glória do Senhor se manifestou novamente, o Espírito Santo falou grandiosamente com cada um de nós e fomos embora para casa. Quando foi na outra semana, o missionário teve a visão do tanque de Betesda. Aí o missionário começou a perguntar: mas Deus mostrou para mim que lá no monte tem um tanque de Betesda. Mas que tanque? Eu não sei. Qual tanque? E vinha comentando com a gente, o missionário. Aí eu contei para ele o testemunho. Aí ele falou: onde é, irmão? Ó, missionário, é quando a gente entra para ir no monte dos mensageiros, tem um tanquinho lá de água, uma nascente. Foi lá que hoje mexeu com as águas. Aí ele falou: eu vou lá para confirmar se é lá que Deus mandou eu fazer o tanque de Betesda. Quando o missionário entrou lá, irmãos, o missionário conta que a água estava quente. E aí ele começou a orar e Deus mostrou para ele uma luz que ali ia ser um tanque de Betesda. Então, o missionário teve a visão, Deus já vinha mostrando os sinais. Entendeu, irmãos? E quando o missionário foi lá, ele teve a grande visão aonde é o tanque de Betesda hoje. E Deus opera grandemente lá, irmãos. A gente tem uma irmã da igreja que o filho dela fazendo faculdade, de repente ele perdeu a memória. Ele não podia nem sair sozinho, porque ele não lembrava mais aonde era a casa dele. Perdeu a memória. Levou no médico, o médico falou: não sabe explicar o que era, se era de estudar, não sabe explicar o que aconteceu. O menino perdeu a memória. Aí ela prometeu para Deus de fazer uma campanha na igreja e fechar lá no tanque de Betesda e mergulhar o menino lá no tanque de Betesda. Irmãos, a irmã fez a campanha, levou o rapaz no tanque de Betesda, pediu para ele mergulhar lá. Normal, ele saiu. Quando ele está subindo para a igreja, no monte, o menino começou a lembrar: irmão, nós estamos no monte, começou a lembrar de tudo, irmão. Deus superou. Deus superou a memória. O menino recuperou a memória, voltou a estudar normal.
crê, fica quietinho no seu canto. Deixa Deus operar. Eu queria falar sobre a árvore e sobre os irmãos antigos, sabe? Quando o missionário falou, onde subiu a fumaça e o cheiro de carboneto, essas coisas. Foi lá? Foi. Lá mesmo? Lá mesmo. Então, a árvore é lá também? Foi lá também. Então é tudo lá. Lá tem milagre demais. Então assim, foi lá que o missionário teve a visão da árvore, e essa árvore ela soltava um cheiro, uma fumaça assim, de carboneto, irmãos. E aproveitando que está falando isso também, os irmãos sabem que o missionário toda sexta-feira fazia unção. Aí quem saía do serviço, quisesse pegar uma unção, ia para lá que ele fazia unção. E um fim de semana o missionário estava fazendo unção, uma das últimas. De repente o missionário veio correndo de lá, chorando. Aí disse, quem tem coragem de ir no monte agora? Ué, missionário, mas se for para aí a gente vai. Era no Monte dos Ministros, a gente era no Monte dos Ministros. Os irmãos sabem que lá não é brincadeira, é um dos montes mais altos. Inclusive, falar aqui para os irmãos que o Monte dos Ministros, irmãos, está limpo até lá. O dia que os irmãos quiserem visitar o Monte dos Ministros, o caminho está limpinho até lá. Os irmãos podem visitar, tá bom? Então, irmãos, o missionário falou assim, qual os obreiros que tem coragem de ir lá agora no monte? A gente precisava, missionário, mas o que aconteceu? Que hora que era? Era umas meia-noite, Madrugada. meia-noite e meia, madrugada. Aí, se precisar, a gente vai, missionário. Bom, o que aconteceu? Deus mostrou para mim que um anjo arrancou a árvore pela raiz e a árvore está deitada lá no monte. Aleluia. Agora. Quem quiser ir lá ver, quem tiver coragem. Aí a gente juntou lá um grupo e nós fomos lá. Aí subimos, um monte, chegamos lá, já ia dar umas 2 horas da manhã. Irmãos, quando a gente chegou lá, começamos a orar, a árvore caída lá, ainda dava aquele cheiro de terra, quando você mexe, dava aquele cheiro da terra, a árvore deitada lá no monte, e a árvore todinha começou a pegar fogo. A árvore toda foi o maior poder de Deus. Lá no Monte Santo, inclusive no dia 20 agora, tem um jejum coletivo. Irmãos, lá é muito abençoado. Aleluia. Então, irmãos, assim, tem um mistério no Monte Santo. A gente não sabe explicar. Lá tem um mistério. O missionário fala que é a igreja do refúgio. E o missionário teve uma visão, vamos aproveitar aqui e contar, que a gente estava lá no monte orando, toda a igreja, e de repente aparecia um exército só de mulheres perseguindo a igreja. É uma visão que ele teve e ainda não se cumpriu. Mas lá no Monte Santo, irmãos, vale a pena você fazer um esforço e ir lá no Monte Santo, porque lá tem um mistério de Deus. E lá, irmãos, quando nenhuma igreja se falava de monte, Deus deu essa visão para o missionário. E hoje é comum a gente, as igrejas, falar, foi no monte orar, mas lá é um monte que Deus mostrou para o missionário e é exclusivo da igreja. Não é um monte que você está lá orando e de repente aparece uma pessoa do mundo. Não. Lá é genuíno Deus